Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é estratégias efetivas contra o tráfico de pessoas. E falamos com Jorgelina Burgos, ela é missionária e presidente da ONG Dignidade. O tráfico humano ele está em todos os estratos sociais, em todo o mundo. Não tem um canto do mundo que não tenha a possibilidade disso. Mas quando existe a possibilidade ou a realidade da pobreza, é uma questão bastante forte. Aqui no Brasil, especificamente, a gente vai ver que a grande maioria das pessoas traficadas, elas têm uma escolaridade baixa, são afrodescendentes e têm uma pobreza marcada. Isso você vai ver muito mais marcante aqui no Brasil. Claro que não significa que o resto do mundo seja com as mesmas características. E eu lembro que da última vez que você falou com a gente, né, você trouxe os dados também, os números que são, assim, assustadores, né? A gente não imagina que isso acontece com tanta frequência, que os números são tão altos. E da última entrevista para cá, eu queria que você falasse sobre isso, né? Já tem, acredito que um ano, mais ou menos, que você falou com a gente. Acho que é mais ou menos isso, né? Um pouco mais, talvez, né? E eu queria que você falasse hoje, esses dados um pouco mais atualizados. Os números continuam aumentando, estabilizou, diminuiu? O número aumenta, não? O número aumenta e, como sempre, a gente não tem um número exato. Então, você vai falar de 40 milhões, de 52 milhões. Os números que vão aparecer nas pesquisas são bastante diferentes. O que a gente sabe que no tempo pandemia, pós-pandemia, tem aumentado e aumentado muito, tem mudado algum perfil de vítimas e também tem mudado algumas estratégias, modus operandi da forma de colher, né, estas vítimas. Então, quando a gente fala de número em geral, a gente está falando disso, aproximadamente uns 52 milhões. Se fala que a cada 30 segundos existe uma vítima para exploração sexual. De cada 100 vítimas levadas para fora ou dentro do país para exploração sexual, só uma vai ser resgatada. Deixa que eu estou até aqui com uma coisa. 92% das vítimas de exploração sexual são do sexo feminino. 67% mulheres, 25% meninas. Isso continua sendo igual, a maioria das vítimas continuam sendo mulheres. E o Brasil tem uma característica diferente de outros lugares. E se a gente vai ver o tráfico de pessoas como ele é um comércio, a história é que é um comércio ilegal, onde se rouba a dignidade, mas ele não deixa de ser um comércio. Podemos dizer que o Brasil tem importação e exportação e uso interno. Porque você vai ver pessoas de outros países sendo traficados para o Brasil para ser explorados, brasileiros sendo explorados fora e pessoas de um estado para outro sendo levados e traficados para serem explorados também. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai ver a realidade das pessoas que trabalham nas casas. Casas de pessoas muito ricas, de poder aquisitivo muito alto. A grande maioria dos casos são nesse estilo de casas. E a pessoa veio para São Paulo com 12 anos, com 13 anos, e vai ficar aqui sem direito de sair para a rua, sozinho, sem um salário certo, fazendo todo o seu serviço da casa, que adoecem porque trabalham demais, e na hora deles querer os direitos, vem que realmente eles não têm o direito deles, não são considerados. Isso é muito, muito comum. Jorgelina, agora como essa rede criminosa atua? Como eles costumam recrutar e aliciar as vítimas? Das formas mais variadas. Você vai ter um empresário indo para o interior, oferecendo trabalho e já indo de carro para poder, ou com dinheiro para colocar no ônibus, para poder levá-lo para o trabalho. Você vai ter uma das coisas que teve agora neste último ano foi gente se fazendo passar de atores e
e cantantes coreanos. E se oferecendo casamento para as meninas, indo para a Europa, indo para a Ásia. E muitas meninas com poder aquisitivo bom caíram, né, nesse papo, achando que de verdade eram os atores, eram os meninos do K-pop, e elas roubaram o cartão das mães, tiraram dinheiro e viajaram para o exterior para se encontrar com eles e era parte de uma rede de tráfico. Continua sendo essa história do namorado, de encontrar, você achar que encontrou o cara perfeito, e acaba não sendo, acaba sendo uma rede, e a procura de trabalho tem sido uma das maiores. Procura de trabalho, modelos, jogadores de futebol, os casos têm sido... Eles sempre vão inventar alguma coisa nova, mas mais ou menos o modo operandi está dentro disso. Recebemos a participação da Marli aqui de São Paulo e ela quer saber, a Dignitar, ela atua em quais países, né? E qual país que tem tido mais casos, mais pedidos de ajuda também? Quais são os motivos mais frequentes que vocês recebem? A gente tem trabalhado nos últimos tempos com casos em África, em Europa e alguns países daqui da América Latina. A maioria dos casos que a gente vai receber é de exploração sexual, a grande maioria, ou abuso sexual infantil, que pode virar exploração sexual. Eu queria que você falasse um pouco o que é escravidão moderna. Em 1988, a escravidão, em teoria, foi abolida. Na realidade, o que aconteceu foi que ela passou a ser proibida. Legalmente, ela já não funcionava. Então, desde esse ano em diante, se procuraram novas formas de seguir escravizando para passar sobre a lei. Digamos que se deu um jeitinho brasileiro dentro do Brasil para poder seguir com o que era escravidão. Então, se fala que moderna ou contemporânea, aquela que é depois do ano 88, quando se aboliu a escravidão. É simplesmente uma mudança de lei, e o fato de que agora é ilegal, mas continua acontecendo da mesma forma. Recebemos a participação, na verdade, do Alexandre aqui de São Paulo, né? E ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, né, por vocês abordarem esse tema tão sensível que é o tráfico humanos. E ele falou que assistiu um filme, né, Sons da Liberdade, e ele ficou perplexo ao ver quantos absurdos e quantas diferentes formas são usadas para aliciar as vítimas, ao ver a resistência e o quanto os grupos poderosos lutaram contra a exibição. É possível imaginar quantos poderosos usufruem dessa rede nociva. Que Deus siga encorajando pessoas próprias aí para engajar nessa batalha, né? Um abraço aí para o Alexandre, muito obrigado pela participação. Esse filme realmente ele trouxe, né, informações muito importantes, aí, um alerta, né, para toda a sociedade, né? Sim, sem dúvida. Claro que eles foram muito delicados da forma que apresentaram, mas é uma realidade. Você vai ver, talvez pode ser um pouco diferente aqui no Brasil, mas não tanto. E realmente a gente vê esses casos assim, a gente tem visto meninos sendo levados para jogar futebol para a Europa e descobrir quando chegam lá que era exploração sexual. Quando falo menino, eu falo de crianças. Crianças são mulheres levadas do Pará para o Rio, para Curitiba, para aqui para São Paulo, como modelo. E realmente é isso. E o movimento de dinheiro, olha, o dia de hoje, o movimento de dinheiro para tráfico de pessoas é maior que o de drogas. Por quê? Porque você droga vende só uma vez. Uma criança, uma mulher, um homem, ele vai ter uma vida útil pelo menos de 5 anos. Então, quem trafica, quem usa ele como objeto, quem crucifique, ele sabe que tem 5 anos de lucro. Então, a quantidade de dinheiro
é absurda. Eu queria que você falasse um pouco, existe algum momento que essas vítimas, elas são descartadas, né? Elas podem voltar à vida social? E como fica o estado, né, emocional, psicológico dessas vítimas? Elas, antes de ser descartadas, elas vão perdendo valor econômico. Por exemplo, uma menina de 17, 18 anos, virgem, vai sair 30 mil euros, 30 mil dólares. Primeira semana. Segunda semana, o preço já baixou a 500 dólares. Aí passaram uns meses e ela já é 50. E assim ela vai perdendo valor. Mais ela seja viciada, falo da parte da exploração sexual, né? Mais ela seja viciada em drogas, mais ela seja ferida, porque todo... Pensem assim, a prostituição, o cliente do prostíbulo é um estuprador que pagou para ter o direito de abusar. Então, a ferida do corpo dela vai ser grande. Mais marca ela tem no corpo, menos valor ela vai ter. E o emocional dela vai ficar quebrado. Ela vai ter pelo menos uma dupla personalidade. Porque ela precisa montar um personagem, uma atriz. Tanto as mulheres como os travestis. Isso vai ser muito, muito comum que aconteça isso com eles. Então, eles não têm mais família, porque a família que tem, eles estão enviando dinheiro, e se não envia dinheiro, não vão querer mais eles. Eles mesmos se sentem no lixo, se sentem que foram usados. Toda vítima sente culpa, acha que ele fez alguma coisa para cair, ele que foi burro, ele que não pensou, ele que não viu o que aconteceu e caiu na rede. Então, ele vai sentir culpa, a vítima vai sentir culpa daquilo que está acontecendo. Problemas de tudo que você imagine. Ou seja, quando volta, volta feita pedaço. Mas a gente tem que pensar em outra coisa. Não existe escravidão que começa de adulto. Toda escravidão começa de criança. Então, quando se tem um resgate, por exemplo, de uma menina de 30, 35 anos, ela não tem só de sofrimento os 10, 12 anos que ela esteve sendo explorada. Ela teve de sofrimento todos os anos anteriores. Porque uma das coisas para você cair na rede, cair no papo do traficante, é que toda vítima tem duas características. Uma das características é que ela tem um sonho de mudar de vida. E a outra característica é que a vida que ela está levando é muito ruim. Por isso que qualquer coisa que seja oferecida para ela vai ser muito. Qualquer migalha de carinho, de atenção, para ela vai ser muita coisa. Por isso que cai no papo do traficante. Eu já escutei menina falando assim, não, mas eu estou sendo explorada, mas ele não me bate. E eu como todo dia. Ou outras disseram, eu sei que eu estou sendo abusada aqui, mas pelo menos me pagam. Na minha casa, ou era abusada de graça. Eu não comia, me batia. Aqui está me pagando, eu posso comer o que eu quero, eu posso comprar o que eu quero. Então, não começou o maltrato no momento da exploração. Ele começou muito antes. Que triste tudo isso, né? E o que a gente Sim. fica aqui pensando também, que as situações, né, são situações reais de todos nós. Porque se um pai, uma mãe, ele tem um menino, o sonho dele vai ser o quê? Futebol, né? A maioria das vezes vai querer investir no filho para ser um jogador de futebol famoso, para ganhar muito dinheiro. No caso de menina, vai ser o modelo, vai ser artista. Então é uma coisa muito comum, né? Que realmente está muito perto da gente. Eu queria que você falasse quais são as dicas, então, para os pais, para os responsáveis, né? Falando agora especificamente das crianças, quais os cuidados que nós devemos ter nesses casos de agências que vai querer levar para outros países, para outros lugares, as nossas crianças. O que a gente tem que tomar cuidado? O primeiro cuidado que a gente tem que tomar é com as redes sociais. Não colocar tanta foto de criança, do filho. Não colocar com o uniforme da escola, não colocar onde está o endereço, não colocar qual é o transporte que vai levar a criança, o endereço onde a criança está fazendo esporte, está fazendo piano, está fazendo inglês.
não colocar informação sobre a criança, porque o pedófilo está de olho. Pensem assim, se o ser humano é uma mercadoria, considerado uma mercadoria, você tem uma demanda. E essa demanda vem de onde? Vai vir de pedófilos, que eles estão pedindo um perfil específico da criança que eles querem. Ah, eu quero loiro de olhos azuis, eu quero moreno, alto, magro. Ele vai dar características. Se a criança está muito exposta nas mídias, o pedófilo vai ter a foto da sua criança e não vai falar, eu quero um menino, eu quero esse que está aqui. Outra coisa, fora das mídias, não deixe com pessoas, eu sei, eu entendo, pai, mãe cansado, quer deixar com outra gente, não deixe com outra gente, que fica com você. Ensine a importância do corpo dele, quem pode tocar, quem não, quem vai acompanhar o banheiro, quem não. Quando é muito pequeno, 4 anos, 5 anos, procure que não fique com ninguém mais que seja a sua mãe, alguém que da convivência da criança de todo dia. Na igreja, não deixe a criança solta, indo para o banheiro. Pastores e líderes da igreja, não coloquem na escola dominical a pessoa que acabou de chegar. Dê uma pesquisada. Vá dar uma olhada, no nada consta dele. Vai ver se ele não está, ele ou ela, porque não existe só pedófilo, homem também tem mulher. E aí, falando sobre isso, o que a gente vai ver de muito assustador? 97% das vítimas que estão na exploração sexual, hoje adultos, eles foram abusados sexualmente sendo criança. 97, um número muito alto. Então, cuidado no dia a dia. E se você dizer, legal, meu filho, bom jogador de futebol, boa modelo, que alguém viaje com ela, que alguém viaje com ele. Não deixa com ninguém. Porque no momento que você deixa, você está passando essa mensagem. Que você só se interessa pelo dinheiro que ele pode ganhar e você não se interessa pela vida dele. Deus nos deu a responsabilidade do filho para nós, não para delegar para outros. Então, por mais que seja comum que vão estar cansados, que mãe, que pai não está cansado, a responsabilidade é essa. Quando a gente vê um caso de uma criança que foi abusada, uma criança que foi explorada, e você vê na tua frente a mãe e o pai quebrados, carregando as culpas sobre os ombros porque não protegeram, e às vezes protegem e também acontece, e é um peso que não tiram das costas nunca, então não vale a pena. E é mais, uma criança abusada, uma criança explorada, está sendo mutilada uma parte da alma dele. É uma marca que não sai. É uma marca que não sai. Eu queria que você falasse, esse número é muito alarmante. Nós queríamos entender quais são as barreiras que se existem, porque qual é o desafio que as autoridades enfrentam para investigar esses casos, para que esse número seja reduzido, né? E eu queria também que você falasse um pouco sobre a característica dessas pessoas que são vítimas. Como a gente, como cidadão, pode ajudar a denunciar? Quais são os canais? Esqueci a primeira pergunta. Queria que você falasse qual é o principal desafio das autoridades para identificar e investigar esses casos. O primeiro é falta de lei. Existem leis punitivas, mas não leis protetoras. E a lei punitiva é ridícula. Se você tem 5 gramas de cocaína, você vai 10 anos preso. Se você tem dentro do teu carro uma vítima que já foi estuprada, que com tudo declarado, uma mensagem de WhatsApp, que você está levando para vender todas as provas que a pessoa foi traficada, você vai preso de 3 a 5 anos. E pode que não vá também. Então a primeira barreira é a lei. E essa lei não é ruim só no Brasil, é uma lei ruim no mundo. A segunda barreira que a gente vai ter, e isso é loucura, aqui no Brasil a gente tem 15 núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas em todo o país. Aqui em São Paulo tem 2 pessoas trabalhando para cobrir 2 estados. Então não tem. A gente vê
uma coisa que a gente está vendo é pessoas se preparando. Posso até apresentar para vocês, mas na frente tem uma ONG entrando para preparar as pessoas para isso, para esse trabalho. Mas falta preparação. Eu já fiz a loucura de caminhar pela rua, pela praça, pelos lugares mais perigosos, conversar com os policiais que você vê na rua e eu pergunto: vocês fizeram algum treinamento para identificação de vítimas de tráfico humano? Todos eles vão falar que não. Então a primeira parte é essa, falta de preparação. São Paulo está muito melhor que outros lugares. O segundo vai ser a falta de investimento econômico nisso. E a gente vê que o tráfico de pessoas tem muito dinheiro. O outro vai ser de que as ONGs que se tem são poucas. E provar que aconteceu o tráfico é muito difícil. Porque assim, se a menina está no... Vamos pensar, por exemplo, a menina no Pará. Colocaram no carro para levar até o aeroporto. No meio do caminho, alguém denuncia que a menina está sendo levada para isso. Quando sobe no carro, não tem nenhuma... Chega a polícia, para, a menina está lá. Tira a menina de lá dentro. Ela fala que ela foi obrigada a ir. Ela passa de vítima para testemunha. Então a palavra dela não vai valer muito e ela não sabe se a pessoa vai presa. Porque se não tem uma prova da mensagem no WhatsApp, dinheiro no bolso que foi recebido, a outra mensagem da pessoa que comprou, alguma marca no corpo dela, ninguém vai preso. Então não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada de nada. E na hora de denúncia, a gente tem 2 números. DIRC 100 e DIRC 180. Os 2 são para direitos humanos, os 2 servem para essa denúncia. A denúncia é anônima e isso é muito bom. Não tem que dar característica nenhuma. Sim. A gente abre espaço para você divulgar as redes e falar um pouquinho sobre o simpósio, né, que está chegando. Convido os nossos... Sim, por favor. Olha, a gente vai falar sobre o simpósio, sobre um tema que é muito crucial. A gente vai falar sobre a prevenção do abuso sexual infantil. Esse vai ser o nosso principal foco. Apesar que a gente vai estar falando de tráfico humano, o foco principal vai ser esse. Por quê? Criança que é abusada sexualmente sendo criança, de adulto ele vai suportar qualquer coisa. Foi roubada a dignidade. Então a gente vai ter o Brian Pitonto falando sobre essa proteção, sobre essa prevenção, ensinar a criança a se proteger, ensinar os pais, os professores, os adultos que estão por perto. Vai estar a Dani Marques falando sobre o cuidado. Se o abuso sexual aconteceu, o que fazer agora? Como cuidar da criança? Como cuidar da família? A Dani Marques tem me acompanhado com vários casos. Quando tem um caso punk, eu levo para ela. Ela é especializada no tema de crianças. A gente vai ter o pastor Saião falando sobre esta cura da alma. A coisa aconteceu, o abuso chegou, não conseguiu se fazer nada, a pessoa pode ir presa ou não, mas se aquele que está ferido, agora acontece o que com ele? Como que ele carrega essa ferida? E eu vou estar falando sobre como esse trabalho de prevenir a exploração sexual, o abuso sexual aconteceu. Mas como cuidar dessa criança, como cuidar desse adolescente, para essa pessoa não cair em uma rede de exploração sexual, não cair na mão de um companheiro violento, de uma companheira narcisista, de um chefe abusivo. A gente vai falar sobre essas coisas para prevenir, para que se aconteceu essa ferida, ela possa não só ser curada, mas também a pessoa saber como se defender e como não permitir que outras crianças passem por esse abuso. E qual a responsabilidade da igreja nisso? E a lei tem responsabilidade no Simpla, pode entrar no nosso Instagram, Dignidade BR, e lá você vai encontrar o Simpla para comprar o ingresso. Quem não puder, quer ir diretamente para o espaço, vai ser no Espaço IBNU, Rua Tianguá, 25, das 9 da manhã às 5 da tarde, dia 6 de julho.
E o tema de hoje é estratégias efetivas contra o tráfico de pessoas. E falamos com Jorgelina Burgos, ela é missionária e presidente da ONG Dignitate. Foi um prazer falar com você, Jorgelina, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade e espero ver vocês lá da rádio no simpósio. Com certeza. Um abraço. Muito até bom. mais. E o Fica por Tchau. Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima e necessária. Até a próxima.